Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos aqui no Isso Pode Ajudar com a doutora Lígia Toledo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Edivaldo, pelo convite. Fico muito feliz em poder ajudar vocês, levando informação de qualidade para os telespectadores. Com certeza, não são podcasts, são aulas, né? Quem ouviu o anterior percebeu que é muito profundo, né? Ao mesmo tempo é muito profundo e também é muito humano, né? Afinal, você bloqueia literalmente a dor. Sim, e o que eu já falei nos 2 anteriores, que não quero que você seja a última opção dos catálogos médicos que a família procura. Sim. Sentiu dor, procure um especialista de dor. Sim. Né? Eu já falei isso daí, repito, por favor, gente, quanto menos medicamento, melhor. E eu quero falar sobre procedimentos de intervenção de dor, doutora Lígia, porque são coisas novas, né? Pelo menos assim, para o campo que eu atuo dentro da geriatria, são coisas novas, Sim. né? E acredito que sejam, de fato mesmo, inovadoras. Sim. Como funcionam esses bloqueios? Explica o passo a passo para que todos consigam compreender em casa. Certo. Então, vamos começar a partir do momento que o paciente chega no meu consultório. Isso, depois que ele passou... fez a rede de Sansara dele de 15 especialistas com 300 Sim. receitas e muitas vezes não resolveu. Não resolveu. Então, depois que o paciente fez essa saga e chegou no meu consultório, como que funciona o meu atendimento? Então, a primeira consulta a gente faz essa acolhida, faz uma história clínica colhe essa história clínica muito bem detalhada, de como é o estilo de vida desse paciente, a biografia dele, medicações em uso, hábitos, cirurgias anteriores. Então, faz uma anamnese bem completa, com exame físico bem completo também. E daí a gente parte para os nossos planejamentos, né? Com terapia medicamentosa, se for necessário, com terapia conservadora, com fisioterapia, acupuntura, atividade física, pilates, dependendo da demanda do paciente. E aí a gente coloca o paciente nesses procedimentos de intervencionismo em dor, se caso for necessário, tá, Edivaldo? Não é que vai ser para todo mundo, tá? Se caso for necessário. Depois que tentou uma mudança de qualidade de vida. De qualidade de vida, tá? E assim, os pacientes eles já chegam no meu consultório muito sofridos. Os pacientes que já me conhecem e que chegam com a dor mais aguda, então nem sempre a gente pula para os procedimentos de intervencionismo em dor. Às vezes a gente já consegue já melhorar ele de cara sem grande invasão, né? Que a gente acaba invadindo o paciente. Então, quanto mais conservador eu conseguir ser, esse é o melhor tratamento. E outra coisa eu falo, hoje dor tem tratamento, só não trata quem desconhece e quem não pode ter acesso. Então, hoje dor tem tratamento. Então, após essa primeira avaliação, solicito exames complementares, se caso for preciso, e a gente passa o paciente para um bloqueio teste, que a gente chama, que ele pode ser tanto terapêutico, né, como diagnóstico. Então, eu vou descobrir qual é o alvo da dor, de onde vem a origem da dor dele, tá? Depois desse bloqueio, o paciente retorna comigo cerca de 15 dias no consultório. Esse bloqueio é o que especificamente? O bloqueio é com... na verdade, esses procedimentos, né, de intervencionismo Sim. em dor, eles são procedimentos minimamente invasivos. Feitos lá no ambulatório ou no consultório? Eu Lígia, faço dentro do ambiente hospitalar. Tá. Por quê? Para mim, eu julgo mais seguro realizar em ambiente hospitalar, por questão do próprio material. Esterilização, Sim. é mais limpo, é mais seguro para o paciente. Caso passar mal, a gente tem uma assistência melhor. Eu, Lígia, pode ser realizado também em ambiente de consultório, tá? Se o profissional tiver ultrassom, né? Antigamente se fazia muito no consultório o bloqueio às cegas, as infiltrações às cegas, né? Tá com dor aqui, infiltra no local. Então,
Hoje, com a tecnologia, com esse avanço da medicina, com o avanço das imagens, então a gente opta por oferecer esse procedimento a nível hospitalar, guiado ou por raio-x, né, que a gente chama de escopia, o aparelho, ou por ultrassom, tá? E aí esses procedimentos são minimamente invasivos. O bloqueio é realizado, em geral, só com uma anestesia local, tá? Porque eu preciso desse feedback do paciente, eu preciso que ele me conte, se eu fui no local preciso da dor dele. E aí, no bloqueio, também é feito com uma agulha simples, e nele é administrado medicamentos, em geral, anestésicos, alguns anti-inflamatórios, corticoides, depende muito de cada paciente. Do que você quer tratar. De o que eu quero tratar. Tem os bloqueios com as toxinas botulínicas, também tem bloqueio com fenol, que é um tipo de álcool, tá? Que a gente serve para queimar mesmo esse nervinho. Então, sim, depende muito do que o paciente me traz. E aí, após esse bloqueio, o bloqueio dá um horizonte pra gente. Ele nos direciona o que eu vou tratar nesse paciente. Aí entra essa parte, uma segunda parte do intervencionismo em dor, se caso for preciso. O carro-chefe que a gente faz são as risotomias, as neurotomias e as denervações facetárias por radiofrequência. Preciso que você destrinche todos esses termos para que todos tenham conhecimento. Sim, sim. São termos similares, são só locais diferentes que a gente realiza. Risotomia realizada na raiz do nervo, tá? A denervação é realizada no nervo que é puramente sensitivo, que não podemos realizar no nervo que é puramente motor, que é misto, né, motor e sensitivo. E as neurotomias a gente realiza em algumas articulações, tá? E aí, na risotomia ou na denervação ou na neurotomia por radiofrequência, a gente utiliza uma cânula, né, que é uma agulha especial, que nessa ponta ativa dessa cânula, ela é conectada a um aparelho que gera um estímulo elétrico nessa inervação, que faz a neuromodulação desse nervo. Então, ele ensina esse nervo a trabalhar sem mandar a mensagem de dor. É uma reprogramação no nervo. Uma reprogramação do nervo, tá? Então, essa técnica é a mais utilizada, tá? Que serve para todos os níveis de dor e algumas várias patologias daquelas que você citou no podcast anterior. Isso, daquelas várias patologias. E daí a gente também tem alguns outros procedimentos, que aí envolve a proloterapia, que é a aplicação do PRP, que ainda está em estudo. Então, a gente quase não realiza esse procedimento até sair dessa fase de estudo. Os tratamentos de hérnia discal, que são as distectomias, que também tem um equipamento que a gente entra dentro do disco, aspira o conteúdo desse disco com uma agulha também, é uma agulhinha, um cortezinho de milímetros, aspira o conteúdo desse disco. Mas perto do nível de dor que a pessoa sente, sim, ela topa na hora. Topa. E minimamente invasivo, né, Divaldo? Sim. O paciente entra andando e sai andando. Então, tempo de internação muito menor, né? Perda sanguínea não existe, né? Risco de infecção muito mínimo, tá? Por ser intervencionismo, por ser agulha. Existe o risco? Sim, existe, mas é muito reduzido. Então, essa técnica de sectomia, a gente entra no interior do disco, aspira esse disco, ele gera um vácuo e a hérnia se recolhe. Ela colaba, ela retorna. Ela se recolhe. Então, a gente trata a hérnia com essa técnica. Tem outra técnica também, que é a minha equipe também que realiza, que a gente entra com uma câmera e retira esse fragmento da hérnia ou lixa em torno do ossinho da coluna para tirar a estenose de canal medular. Então, tem essa outra técnica também que hoje é muito bem aplicada, minimamente invasiva também, o paciente sai no mesmo dia, realizada com uma sedação, tá? Com anestesia local. Então, a gente consegue tratar bem esse paciente, né, de uma forma menos invasiva. Sim. Aí temos também a neurotomia por balão,
para o nervo trigêmeo, que é uma técnica também que a gente vai lá no nervo trigêmeo, para as neuralgias do trigêmeo, insufla um balãozinho nesse nervo, e aí ele gera como se fosse uma isquemia. A gente atordoa esse nervo. Ele não manda estímulo de dor. E ele para de ficar mandando esse estímulo de dor, tá? Muda o caminho de informação para ele. De informação para ele, tá? A gente tira mesmo, a gente reprograma. Literalmente reprogramar essa inervação para ela trabalhar sem ficar mandando esse estímulo cerebral intenso. Também temos os implantes de bomba de morfina, tá? Hoje utilizado muito mais em pacientes oncológicos, sim, tá? Não é uma técnica que a gente usa rotineiramente, tá? E a estimulação neuromedular, tá? Que é um implante que vai no canal medular do paciente e fica fazendo como se fosse uma radiofrequência contínua. Fica fazendo um estímulo elétrico 24 horas, para burlar o cérebro de não mandar a mensagem de dor para o local da dor, para o membro ou onde que teve a lesão. A duração disso para o paciente, doutora Lígia? São vários procedimentos, são coisas que a gente... novas, como eu disse, e nós estamos acostumados com a medida tradicional, né? Toma o medicamento seja de 8 em 8, de 12 em 12, ou se houver dor, ou a cada 2 semanas. Sim. Mas quanto dura isso daqui? O bloqueio super rápido, em torno de 15 minutos, meia hora. Eu falo que a papelada e a burocracia de a gente estar dentro do hospital é muito maior. E esses outros procedimentos, em torno de 1h30, rápido. 1h, 1h30, tá? Aí o paciente recupera da sedação, que esses outros procedimentos é realizado com uma sedação, recupera da sedação e vai embora para casa. Bacana. E o risco praticamente mínimo. Sim. Praticamente, é lógico, existe, mas é mínimo. Sim, mas é mínimo. Risco de lesão medular, que é uma pergunta muito frequente no consultório. Pouco provável. Pouco provável, só se você fizer barbaridade, entendeu? Só se aplicar a técnica de forma inadequada. Mas não é o caso. Não é o caso. Não. Com certeza o paciente utilizar medicamentos de uso restrito a longo prazo vai trazer muito mais danos do que esse risco mínimo que seria do centro cirúrgico. Sim. E eu reforço, a ideia de a gente realizar os procedimentos de intervencionismo em dor é a gente tirar o paciente dessa medicação a longo prazo, né? Sim. E a permanência deste bloqueio desses procedimentos no paciente, tem algo já testado? Fica quanto tempo de bloqueio sem dor? Lógico, levando em consideração, né? Não vai fazer um exercício, uma atividade que não esteja preparado, que aí vai acabar lesionando. O bloqueio, Edivaldo, como ele é um teste, ele tem uma curta duração. Tá? Varia muito. Tem pacientes que ficam uma semana, tem pacientes que ficam um mês, tem pacientes que ficam 6 meses, tem pacientes que ficam tem pacientes que não volta a dor. Por quê? Entra naquela história que a gente neuromodulou o nervo quimicamente. Então, às vezes, a gente reprogramou ele para trabalhar e ele acalmou quimicamente, tá? Então, muitos pacientes ficam bem só com bloqueio. Agora, os outros procedimentos, igual a radiofrequência, a risotomia por radiofrequência, em livro, descrição, em torno de 1 ano e meio, 2, tá? De tempo de melhora. De tempo de melhora, nada impede que a gente realize outra daqui 1 ano, tá? Não tem problema nenhum, sem prejuízo neurológico para o paciente, tá? Pode repetir quantas vezes for necessária ao longo da vida do paciente. Tá? Tempo em casa, que eu vejo dos meus pacientes, mãe, marido, sogro, entendeu? Em torno de 8 anos. 8 anos. É tempo pra caramba, sem usar um medicamento de uso específico. De uso específico, né? E, gente, vocês têm noção? Tudo aquilo que eu sempre falo aos meus clientes, né? Quando eu vou encaminhar, quando eu vou orientar que seria da melhor forma, eu sempre falo, eu faria isso com a minha mãe, né? E a doutora Lígia tem esse histórico também. Ela fez com a mãe. A gente testa na mãe. A mãe estava com dor e ela fez um procedimento e teve muitos bons resultados. E foi a grande motivação. Né? Para poder seguir. Para seguir isso aí, a gente sabe que
que não é charlatanismo, né? Sim. É ciência. É ciência tem aplicada. Uma super ciência, tem uma super tecnologia envolvida nesses procedimentos. Eu perguntei para alguns clientes ao longo desses dias que a gente estava se conhecendo para poder vir para cá, e vieram algumas perguntas e ao longo do tempo eu vou soltando. Dor é genético? Porque eu tenho alguns clientes que sempre falam, eu tenho essa dor, mas meu pai e minha mãe tinha também. Não é. Não é genético. Não é genético. Não é genético. A gente já sabe que é muito mais por conta de um estresse neural do que genética. O pessoal, principalmente o antigo, fala, é porque minha avó tinha dor nas costas, eu tenho também. Eu tenho hernia de disco, a minha mãe tinha hernia de disco, vou ter também. Eu sou o caso clássico, minha mãe tinha 1000 hérnias de disco na coluna e eu não tenho nada. Por quê? É muito mais pelo hábito de vida. Sim, é outro estilo de vida. É outro estilo de vida que é... Teremos outras comorbidades. Outras comorbidades, com certeza, da agora pra frente. Sim. De agora pra frente. Mas não é genético, tá? Não é genético. Porque minha mãe tinha cefaleia, que eu vou ter cefaleia. Não é genético. Não é genético. Não, É hormonal? Pode estar associado, Pode estar associado. Pode estar associado, sim. Principalmente na mulher. Tá. A mulher muda muito nas fases da vida. Formação de quadril, né? Ela aumenta muito o quadril nas fases da vida. Oscilação de peso por conta da gestação. Oscilação de peso, né? Nem sempre a mulher, pela essa dupla, tripla jornada de trabalho, nem sempre ela tem um tempo para ela ir para atividade física. E a questão hormonal, sim, pega muito, muito. Não só na dor, mas na parte intestinal, na parte de humor, oscilação nas fases do ciclo hormonal da mulher. Pós-menopausa é um fator de risco de aumento de dor ou a dor já existia e apenas acentuou? Aumenta mesmo? Sim, aumenta mesmo, sim. Tá. Lactação. Tem outra dúvida que eu estou lembrando aqui. Depois que eu iniciei o processo de amamentação, os níveis de dor começaram. Tá mais associado à parte psicológica, os anseios ou de fato... Mudança hormonal. Porque durante a gestação a gente libera outros hormônios que faz relaxar mais a musculatura, que faz relaxar mais a parte tendínea, tá? E aí esse corpo ele tá voltando na lactação, né? A forma habitual, né, do que seria o normal do corpo, né? Porque a gestação, na verdade, a gente sai de um padrão normal para uma anormalidade, né? Uma bomba de hormônios. Uma bomba de hormônios, sim. Então, a gente tem essa produção de hormônios diferente, né, do tradicional, né? Entendi. E aí, é uma fase que o corpo ele tá se reestruturando de novo. Sim, então né? sanou com certeza todas as dúvidas que haviam chegado no Instagram. E aí, junta, não dorme direito, né? Mudança da rotina da casa, né? Mudança de estilo de vida, tem uma criança que tá alimentando de você, então assim, a perda de cálcio pode ser entender de vitaminas, é intensa, que sabe também que inseguranças, anseios, medos, que tudo estão em volta, tem que voltar a trabalhar, tem que, volta... É um combo. Né? Doutora Lídia, eu vou chamar um intervalo e voltamos já. Perfeito. Tá bom. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que têm essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advfarma.com.br/Geriaderm. Os
pessoal, estamos de volta com a doutora Lígia Toledo, sanando todas as dúvidas de dor, essa especialidade que é fantástica, porque bloqueia literalmente a dor. Doutora Lígia, muito obrigado por ter vindo, tirado todas as dúvidas, todas que chegaram até mim antes da gravação. Acredito que, como eu disse anteriormente, não é um podcast, foram aulas de bloqueio de dor. Como que faz para achar você? Obrigada pelo convite, espero poder ajudar várias pessoas. Ajudou. Várias pessoas, quem tiver dúvida pode me procurar, tá? Maiores informações que eu tô super disponível pra gente divulgar. Sim. Mesmo, né? Não que talvez vá passar comigo, vá acompanhar comigo, mas divulgar. Conhecendo a especialidade. Conhecer a especialidade de dor, né? Essa é a minha principal bandeira que eu falo que a gente tem que levantar para poder ajudar as pessoas realmente, né? Porque dor tem tratamento e eu repito de novo, só sente dor quem desconhece e quem talvez não possa ter acesso, tá? Sim. Onde me procurar? Instagram. No Instagram, doutoraligiatoledo.dor, no site www.ligiatoledo.com.br, pelo contato telefônico com a minha concierge, pelo 11 94486 8997 e consultório aqui em Jundiaí. Consultório aqui em Jundiaí, ali no Golden Office. E o consultório em Bragança Paulista, na Clínica Tom, na Rua Teixeira, 1271. Isso mesmo, lá no bairro do Taboão. No bairro do Taboão. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. E para você que precisa de atendimento domiciliar, cuidadores em casa, entre em contato no nosso WhatsApp no 11 94007 5391 ou me siga lá no Instagram, onde você vai ficar sabendo de toda a programação do Isso Pode Ajudar e também do atendimento domiciliar. Muito obrigado e até semana que vem.